Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, eu sou um dos editores da Tábula e olha que coisa linda! Lobisomem, a saga do lobisomem do mestre Flávio Colim já está entre nós. Este livro belíssimo, que tem essa sobrecapa incrível e exclusiva aos apoiadores do Catarse, já foi enviado para todos os apoiadores. Como nós mandamos não só este livro, como alguns outros lançamentos da editora, que completou 2 anos agora em junho, então foram várias campanhas que a gente fez em comemoração e nós enviamos todas elas juntos. Foram mais de 700 envios, contando esta e outras campanhas. Então o Correio já compartilhou conosco os códigos do primeiro lote e o segundo lote ele também já está compartilhando conosco agora nos próximos vídeos. Dependendo de quando você estiver assistindo este vídeo, você já recebeu os códigos dos 2 lotes. Eu sei que no momento da gravação nós já compartilhamos os códigos de rastreio do primeiro lote. Isso na sexta-feira. Na segunda-feira vamos compartilhar o do segundo lote. Então, gostaríamos de avisar que a saga do lobisomem, o ônibus do Flávio Colim, já está enviado, já estará em breve na mão de todos os apoiadores. E quem adquiriu pela Amazon, e ainda pode adquirir pela Amazon, vai receber certamente nos próximos dias e semanas, dependendo dos prazos de entregas da Amazon, porque aí é a própria Amazon que faz a entrega. O importante é que nós já entregamos lá para a Amazon que ela nos pediu. Então agora é com seus gnomos escondidos pelas esquinas para poder fazer a entrega aos compradores da Amazon. Do Catarse, que tem alguns brindes específicos, já foram todos empacotados, todos enviados. Então agora é só esperar os leitores receberem, lerem e aproveitarem esse material lindíssimo do Flávio Colim. E falando em Flávio Colim, eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma pré-venda deste grande mestre, que é Histórias de Guerra. Pois é, gente. O Flávio Colim é muito famoso por histórias regionalistas, contos muito próprios de nossa cultura, mas ele também produziu muitas histórias de terror, histórias de guerra, que fogem dessa narrativa que a gente tem visto ele produzir em tantas editoras sendo republicado. Por exemplo, o próprio Lobisomem, ele já é bem diferente. Ele é uma adaptação, né? Ele é uma continuação daquele Lobisomem da Marvel, porém ele já tem uma pegada sul-americana. O Flávio Colim colocou uma série de elementos da nossa realidade, do nosso contexto para essas histórias que ele criou para continuar, né, aquele legado dos quadrinhos da Marvel que foram cancelados no Brasil no final dos anos 70, e ele foi o responsável pela editora VEC em dar continuidade, e aí obviamente ele colocou a sua impressão digital neste material que é simplesmente incrível. Que eu digo, é melhor que o da Marvel, com toda certeza. Porém, pouca gente sabe que o Flávio Colim fez muitas histórias de guerra também. Obviamente, ele não fez na mesma quantidade que o Colonese. O Colonese dedicou décadas de sua carreira basicamente fazendo histórias de guerra. Tanto que a editora Tábula lançou esses 2 materiais aqui, ó, do Colonese. O Histórias de Guerra Colonese, volume 1, que também já foi enviado aos apoiadores e está disponível na Amazon. E o Histórias de Guerra apresenta Ernie Pike e outras histórias em parceria com o Hector Osterheld, criador do Eternauta. Que esse aqui ainda está na gráfica, o lançamento é somente no mês de agosto. A campanha do Catarse já acabou, mas quem perdeu pode adquirir na Amazon. Porém, o Colim fez também grandes histórias de guerra. 3 delas estão aqui neste quadrinho e elas nunca mais foram republicadas desde a sua publicação original. A primeira vez que elas estão sendo publicadas é aqui. Que são as histórias que ele lançou lá no quadrinho das Forças Expedicionárias, em 1957 e 1958. Ou seja, é um material, um resgate histórico incrível que a editora Tábula está fazendo com essas 3 histórias incríveis do nosso mestre amado Flávio Colim. E não só essas 3 histórias. Nós vamos lançar aqui também outras 2 histórias de guerra falando sobre a Segunda Guerra Mundial também, que foram publicadas em 88 e 91, mas elas têm uma pegada de terror. São incríveis, mas elas têm uma pegada de terror. Elas já mesclam
aquela temática que o Flávio ficou tão famoso nos anos 80, que são aquelas histórias de terror, só que aqui com uma história de guerra passando na Segunda Guerra Mundial. Vou até mostrar para vocês algumas páginas aqui, porque vale a pena. Ó, essa aqui são as histórias de 58. Já essas aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, já tem aquela pegada mais conhecida, que é aquela história de guerra misturada com terror. Então, é muito legal, vocês vão amar. E para fechar as histórias, a sexta história, vão ser 6 histórias aqui, neste quadrinho de 94 páginas, nós vamos ter uma história de guerra, mas uma guerra envolvendo ficção, erotismo, pós-apocalipse. É incrível. É uma história um pouco maior, com 22 páginas. E, gente, aqui o Colin, ele simplesmente faz um trabalho divertidíssimo, muito legal, muito legal. A história é muito boa, ela envolve criaturas mutantes, ela envolve erotismo de certa forma, fala também sobre guerrilha. É legal, é muito legal, daria um filme essa história. E todas elas vão estar dentro dessa coletânea chamada Histórias de Guerra, que está em pré-venda atualmente tanto no Catarse quanto na Amazon. Só que no Catarse você vai poder, por exemplo, adquirir ela e essas outras duas aqui, certo? Todas com desconto. E também poderão até adquirir esta do lobisomem para quem perdeu. Mas a pré-venda no Catarse vai trazer também, além de um desconto exclusivo com 30% do preço de capa, ela vai trazer também um book plate, um golden plate, na verdade, que, igual do Colonese, é uma página em A6, num papel Aspen dourado, muito bonito, material colecionável lindíssimo, que vocês vão poder adquirir como brinde, né, ao comprar o Histórias de Guerra lá no Catarse. Todos os links estarão aqui na descrição. Espero que vocês tenham muito mais Colin para ler, não só pela editora Tábua, como por outras editoras, porque é um dos maiores artistas, foi um dos maiores artistas da história do nosso país e, quiçá, mundial. É um material realmente incrível, que é imperdível. Então a editora Tábua tem o orgulho, né, de ter esses 2 lançamentos agora. E falando 2, não, a gente tem 3, né? Vou mostrar para vocês. Porque nós lançamos uma edição de aniversário da editora, que é o John Lennon Tributo. Como é que eu fui me esquecer disso, gente? Meu Deus, que vergonha. Que também tem uma história do Colin, que é essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Que é Pepperland. Olha só. Essa história aqui também foi desenhada pelo Colin, foi publicada originalmente em 1993 e ela está nessa coletânea que foi produzida pelo nosso queridíssimo Franco de Rosa. Então, vou corrigir, nós temos aqui, ó, 3 lançamentos do Colin, sendo que este aqui está em pré-venda e você pode adquirir esses outros 2 quando for adquirir esse, porque todos eles estão no Catarse, estão na Amazon. Espero que você possa garantir seus exemplares e que a gente tenha muitos, mas muitos mais outros quadrinhos do Colin, porque é incansável ler a obra deste mestre supremo da nona arte. Qualidade Editora Tábua.